Olá, está no ar o programa Trajetórias. Setembro é o mês de aniversário da Câmara de Porto Alegre. O Legislativo completa 252 anos e hoje damos continuidade à série comemorativa. Vamos receber convidados que têm uma relação muito forte com o Parlamento da capital. Nosso entrevistado é o ex-vereador Vilton Araújo. Seja muito bem-vindo e obrigada pela presença, tudo bem? Eu que agradeço estar aqui. A gente sempre sente uma saudade dessa casa. Essa casa significa muito para mim ainda hoje. Vilton, e me conta, como é que começou a tua história na política? Como que tu veio parar aqui na Câmara de Vereadores? É uma história um pouco da minha e um pouco familiar. Naquela época, né, a época da ditadura, né, eu estava no colégio Júlio de Castilho, famoso Julinho. Famoso por quê? Famoso porque era contra a ditadura e porque os movimentos todos que se faziam, né, por exemplo, greves e passeatas, né, se encontrava o pessoal do Julinho com o pessoal da URGS, e, enfim, ia para o centro apanhar um pouco, né? A gente apanhava um pouco, tinha que fugir um pouco deles, enfim, né? Mas era uma época de muita luta, muita luta. E daí com a redemocratização no iniciozinho dela ali, né? Tinham já a origem do MDB, né? Da juventude do MDB, e aí depois o PDT, na juventude do PDT. E também familiar, por quê? Porque meu pai foi vereador antes de mim. E nessa sequência, para muita honra nossa, o Colares tinha sido vereador antes ainda. Então eu conheci a casa bem cedo, visitando inclusive o Colares, né, quando era lá no centro, né? E era uma estrutura muito pequenininha, a Câmara muito pequenininha, devia ter 4, 5 funcionários, né? Então era muito bacana o contato direto que o vereador daquela época tinha com as pessoas que vinham ali olhar, participar, né? E depois, infelizmente, o pai faleceu em 1981, em 82 eu me candidatei e acabei, por influência do próprio Colares, né, acabei me elegendo. E aí temos uma história, junto com muita gente aqui, né? A Casa do Povo, naquela época, que era ainda lá nos andares 11º, 12º, 3º e 4º da prefeitura dita nova, sofreu bastante lá, sofreu inclusive com a sua pouca estrutura e também porque as pessoas não tinham também tanto lugar para participar lá, né? E nós participamos. Nessa época eu era eleito vereador, mas secretário de obras do município, né? O prefeito Colares, secretário de obras. E aí houve uma grande conjunção de esforços e acabou que a gente acabou interditando parte daquele prédio lá, né? E acabamos construindo, ou terminando de construir, ou deixando ele pronto para ser usado, pelo menos no início, esse prédio novo da Câmara, né? Então, essa é uma história do início desse prédio. Não no início da Câmara, mas no início desse prédio da Câmara. Por isso eu gosto muito de vir aqui, porque eu passei por aqui enquanto secretário de obras e nós vimos, era só o alicerce aqui, não tinha quase nada, né? E nesse esforço que foi feito da cidade para construir aqui, foi rápido, foi construído bem rapidamente, e hoje eu vejo que está uma casa nova, casa boa, com bastante espaço para que a população participe aqui. E como é que dá para se dizer então que tu foi um dos responsáveis, se não responsável por essa mudança, né? Por estarmos aqui hoje no Palácio Aloysio Filho, né? Atual sede do Parlamento. Como é que tu vê esse momento, assim? É uma honra, né? É uma honra poder ter participado historicamente, né? Porque eu estava no lugar certo ali, como secretário de obras do Colares, que era um grande empreendedor, que tinha uma visão lá no futuro, né? E o presidente da Câmara naquela época era o André Foster. Então, com essa vontade dos vereadores e do Executivo, a gente conseguiu trazer para cá.
que até as pessoas no primeiro momento achavam que era longe. Ah, mas tá, ia lá longe, porque antes todo mundo tinha que passar no centro, né? A questão do transporte coletivo de Porto Alegre, né? Todo o ônibus passava pelo centro, não, tinham poucas linhas transversais e coisa e tal. Então, acharam que era muito longe. Mas hoje nós estamos incorporados no miolo da cidade. Com certeza, né? Hoje também se vê que aqui, né, ainda é o centro, ainda é o coração do centro, né? Que daqui a pouco a distância que antigamente se dizia que era muito distante, hoje as coisas mudam, né? Hoje tu vê que é do lado. Foi incorporado no centro. E esse prédio ele já tinha, né, projetos e inclusive os alicerces feitos, né? Também foi uma luta do vereador Glênio Pérez, né, que era vice-prefeito naquela época, né, e foi uma luta que juntou todo mundo. Acho que todo mundo queria que isso acabou acontecendo. Por isso nós interditamos, eu como engenheiro de segurança, né, também, então nós interditamos lá por razões técnicas, né, mas também por vontade política para que isso aqui pudesse surgir. Então nós temos esse prédio. É uma história fantástica aí. Mas então desse tempo que a gente consegue ver, se conseguisse bater aquela famosa foto, aquele famoso vídeo daquela época para a época de hoje, né? Quanto mudou, não só o prédio, como também a questão das relações políticas, né? Elas são muito diferentes. E como é que tu enxerga, né, essa questão das mudanças, né, nas relações políticas, de como se fazia, né, há uns anos atrás, como se faz hoje? Porque tivemos aí muitas mudanças, né, inclusive no número de vereadores, né? Hoje temos 35, mas logo lá no início eram poucos, né? Poucas bancadas, poucos representantes. Na época eram 21 vereadores, na verdade, né? Então, isso, conforme a cidade vai crescendo também a Câmara, enfim, e as responsabilidades. Mas as relações é que são bastante diferentes. Eu acho que a relação com a comunidade, me parece, era mais exacerbada, era mais forte, ela tinha mais razão de ser. Tanto é verdade que muitas coisas, logo que saiu da ditadura, né, ainda o prefeito era o João Dib, né, o interventor, nós tivemos muitos embates na casa e na cidade, onde nós fomos procurar a população. Nós fomos procurar a população. Uma delas foi a questão do transporte coletivo, né, que a ditadura, no meu modo de ver, acabou trocando a matriz do transporte do Brasil inteiro, né? Daqueles trem, navio, enfim, que tinha muito, se transformou só em caminhão. E na cidade, trazendo isso para a cidade, né? Nós tínhamos o bonde, nós tínhamos o trolleybus. Tem muita gente que não sabe o que é um bonde, o que é um trolleybus, né? O bonde, talvez até né, em alguns filmes da Europa e de outros países, tu vai ver o que é um bonde que existe até hoje lá. E o trolleybus era um ônibus elétrico, né? Um ônibus elétrico que andava fora dos trilhos, né? Então já era tu vê, o ônibus elétrico daquela época. Hoje a gente diz, olha, colocaram o ônibus elétrico. É uma grande novidade, mas já existia. Então essa troca da matriz de transporte, no meu modo de ver, trouxe muitos problemas. E trouxe também muitos vícios entre a relação daqueles que têm a concessão do transporte coletivo com a prefeitura. Então, no início foi uma briga muito grande, né? Inclusive eu fui que propus uma primeira CPI sobre o assunto na cidade de Porto Alegre, e onde nós estudamos até o que gastava de pneu e coisa e tal, para fazer a planilha, né? Daí que veio a planilha de cálculo. Mas foi uma briga muito grande e o prefeito era o Dib. Então a gente tinha uns embates bem interessantes com o Dib. Muitas vezes nós fomos para frente da prefeitura junto com o povo. Aí é que eu digo que a gente chamou muita gente, fomos em movimento de massa, o que não era permitido. Então todo mundo queria participar, era uma vontade de participar. E nós fomos para a rua. Prova disso também é que
o prefeito Colares inventou, nós todos ali da coisa, veio da cabeça dele, a questão dos conselhos populares. O que eram conselhos populares, né? Era a relação exatamente direta da prefeitura, Câmara e a comunidade. Os conselhos populares, em cada região de Porto Alegre, tinha um conselho. E daí que depois surgiu o conceito do orçamento participativo. Começou nos conselhos populares. Então, essa relação que eu vejo lá naquela época, que estava nascendo, ou renascendo, na verdade, porque ela já tinha, antes da ditadura, tinha sido muito boa, muito grande, mas durante a ditadura sumiu. E ela renasceu com muita força, muita força. E essa casa era demandada diariamente para questões muito fortes, assim, discussões não só políticas, partidárias, mas também de aprofundamento da relação com o povo de Porto Alegre. Nós, enquanto secretário de obra, a gente teve também participação muito forte nesses conselhos. Então, essa é a época que surgiu o prédio da Câmara, essa pincelada, vamos dizer assim, que a gente pode dar. Logo depois, nós tivemos a Constituição, lá em 88, quando terminou esse mandato, esse primeiro mandato, de 82 a 88. E terminou também o governo Colares. E logo depois nós tivemos a Constituição, e a Constituição chegou aqui para nós fazermos a Constituição do município, que é a lei orgânica, É a lei orgânica. Então, eu tive a honra de ser o relator da lei orgânica. Então, as mudanças foram tremendas, A adaptação de toda a Constituição Cidadã para o município de Porto Alegre. Foi um momento importantíssimo para a cidade de Porto Alegre. E do tempo que esteve aqui dentro do parlamento, acredito que esse tenha sido um momento importante, na sua vida, na sua carreira política. Além dele, tem mais algum que o senhor destaca, que o senhor lembra, assim, que, nossa, também tal coisa me marcou bastante? Eu acho que nós temos algumas passagens, como também relator do plano diretor, enquanto engenheiro, Nós tivemos duas vezes ou 3 vezes mudanças importantes. Outra coisa que também foi muito importante, que eu acho que, enquanto presidente, eu me dediquei muito à questão de artes e também à questão da TV Câmara, por exemplo. A TV Câmara surgiu exatamente nesse período aí, que nós entendemos que a TV era um veículo importante para que os vereadores estivessem juntos, e, de certa forma, libertos do que se pode dizer da grande imprensa, porque a TV Câmara tem, em princípio, ser um tambor fiel daquilo que acontece aqui dentro da Câmara, sem as barreiras da grande imprensa, se é que isso é possível. É difícil, a gente sabe que é difícil. Mas até fui interpretado pela grande imprensa, pelo menos por uma delas, como eu estava tomando o público deles, porque, e vou dizer, a RBS, tinha a TV Com, que era uma TV comunitária, e passava, às vezes, a transmissão do plenário, e tinha como meta fazer esse acompanhamento. E aí eu fui mal interpretado, ou enfim, dizendo que eu queria tomar esse espaço da coisa e tal. Mas são coisas que a gente foi desbravando durante o tempo. Nesse período também da presidência, a gente fez alguma coisa sobre a arte. Hoje nós temos, eu acho que ainda temos, devemos ter, não sei se não trocou o nome, mas a Avenida Cultural Clébio Soria, que é esse espaço todo que tem na Câmara, no miolo, que era para exposições de arte e enfim, feiras, coisas, artesanatos, e nós criamos esse espaço de cultura ali dentro. Nós tínhamos também a Camerata Câmara de Porto Alegre. Era um grupo de música erudita, que a Câmara
tinha e fazia apresentações em toda a cidade, né? Então, eu acho que é um período muito fértil que a gente teve para poder colocar, além de, claro, as coisas do dia a dia da cidade que o presidente da Câmara tem que estar. Naquela época, o prefeito era do PT, o Tarso, né? Então, nós tínhamos embates políticos sobre várias visões de como deveria ser a cidade, mas mantínhamos uma relação bem fraterna, né, como era naquela época. Hoje, infelizmente, as relações, primeiro, são pontiagudas, são belicosas, né, para depois poderem discutir alguma coisa para o bem da cidade ou do país, enfim, se vale essa polarização, maldita polarização que está aí, não leva a nada. E está cada vez, eu considero que ela seja uma armadilha para o eleitor. Às vezes o eleitor não quer votar nenhum nem no outro, mas não tem solução. Ou vota num porque não gosta, ou vota no outro porque gosta menos, ou gosta mais do que o outro, enfim, né? Mas aquela época não tinha, a gente tinha essa diversidade, se discutia bastante e se aproximava sempre muito do eleitor. Eu acho que essa é a marca mais forte da época que a gente esteve aqui na Câmara. E durante o seu ano de presidência, né, o senhor já, né, implantou aqui a questão cultural, né, a própria TV. Como é que o senhor vê isso perdurando até hoje? Tanto a TV quanto a questão cultural também, que temos aqui, né, o local para exposições continua, temos aqui também prêmios de fotografia, mostras de teatro. Muito bacana. Teatro Glênio Pérez, né? Também um teatro que foi bem bacana e hoje eu vejo pela programação dele, ele anda passando bastante coisa aqui. Então eu me sinto muito feliz porque aquela sementinha lá que foi plantada, ela germinou e consegue até hoje estar aí presente. Eu vejo com alegria e preocupação a manutenção disso, né? Eu acho que a manutenção disso é fundamental para que as pessoas tenham aqui. Não só venham aqui quando precisa de alguma coisa. A Câmara não é um lugar para onde só vem quando precisa. A gente vai quando precisa no médico, enfim, né? Posto de saúde, coisa e tal, está doente, ou outro lugar. Aqui na Câmara, a gente tem que vir para pensar, para abrir, para exigir, para dar sugestão, para cobrar, enfim. E aqui nada melhor do que um espaço cultural para que as pessoas se sintam bem aqui e tomem conhecimento. Quando nós inauguramos esse espaço, Avenida Cultural Clébio Soria, e fizemos um grande concurso. Fizemos um grande concurso de obras de arte. E esse grande concurso acabou eu não sei, hoje, não me lembro mais quantas foram as obras de arte. Só que uma das coisas é que a obra de arte seria exposta e que no fim da exposição ela seria doada para a cidade. Então tem muita obra de arte daquela época que ainda está em alguma praça, em alguma coisa, ou aqui mesmo dentro do terreno da Câmara, né? Eu acho que isso faz com que o povo esteja mais próximo um pouco dessa cultura, né? É importante, eu considero isso bastante importante. Tem um outro ponto que eu gostaria de colocar também, que eu sou muito orgulhoso, honrado, de ter participado de uma discussão que é muito atual ainda, né? E nós fomos os pioneiros, acredito que no país. Foi a discussão que cotejava entre o 13 de maio e o 20 de novembro. Que são datas, 13 de maio, historicamente, a questão da abolição da escravatura, né? E o 20, a questão de Palmares, enfim, né?
E a gente fez uma grande discussão com pessoas muito importantes daquela época, o professor Oliveira Silveira, a jornalista Janice Ramos, enfim, era um grupo que tinha um jornal até chamado Tição, muito interessante, muito bacana. A gente fez essa discussão e iniciamos um projeto meu que chamou-se, no primeiro momento, a Semana do Negro. A Semana do Negro, que era um espaço para discussão e aprofundamento dessas diferenças, né, do quais os significados, né, da rebeldia, da cultura afrodescendente, enfim, de todas essas riquezas que o brasileiro e o porto-alegrense têm. E que depois, conforme o tempo foi passando, acabou se transformando na Semana da Consciência Negra, né, que hoje em dia, todos os anos, nós temos aqui na Câmara Municipal não é uma comemoração, mas é um espaço de discussão, né, que ainda hoje se executa aqui e se coloca para algumas seres importantes dessa luta toda, recebe um prêmio Carlos Santos, se não me falha a memória, que é do saudoso deputado Carlos Santos, um negro que se tornou o primeiro presidente da Assembleia e governador do Estado, enquanto era um grande tribuno. Cheguei a conhecê-lo, participei muitas vezes com ele. Uma vez cheguei a entrevistá-lo, embora não seja jornalista, né, mas eu tenho aquele curso que é de radialista e coisa, então eu fui lá entrevistá-lo e aprendi muito, muito bacana. Então isso é uma coisa que ficou, cresceu e hoje está aí produzindo muitas coisas, né? Muitas coisas. Isso aí abriu. Para a honra minha, eu recebi ano passado, acho, o ano retrasado, não é um troféu, mas é o griot. O que é o griot? O griot é aquele cara que conta a história dos negros. Os negros não escreviam ainda a história, né? Era falada. Então o griot era aquele cara que contava a história para os seus descendentes. E eu recebi com grande honra isso, o griot, o prêmio griot. Bacana. Vilton, e hoje, tu ainda está inserido no meio político, direto ou indiretamente? Olha, eu politicamente, assim, diretamente não tenho participação, mas eu me considero um ser político, né? Todo mundo, todo dia faz política em tudo que é lugar que está. Então eu tenho várias instituições que eu participo como voluntário, né? Tipo a Associação Cristã de Moços, que é aqui vizinha nossa, aqui, a ACM, né? Já fui presidente lá, já desde muito cedo participo lá como voluntário. E outras instituições, né? Mas na política, agora, até um pouco tempo eu mudei para um sítio que fica na divisa com Viamão. E acabei me integrando na política de Viamão, porque isso está no sangue da gente. Integrando na política de Viamão e participando de uma eleição, participando em termos de ajudar, não de concorrer a nada, mas de ajudar um candidato a prefeito lá. Então, eu acho que eu estou sempre fazendo política. Inclusive agora, porque só no tu externar a tua vontade política é fazer política. Com certeza. E eu acho que a pessoa que vem, né, que carrega essa carga política de família, né, não tem como deixar completamente de lado depois de um tempo, né, que nem tu disseste. Teu pai foi vereador aqui na casa também, então né, é algo muito significativo. Muito. O pai teve uma história bacana, ele e o Colares, eles são de Bagé, se criaram juntos lá, né? Guri, chutando pedra, pobre, vindo do interior, né? Do pequeno minifúndio, aí como eram 9 irmãos, deu uma praga de gafanhoto, eles tiveram que ir para Bagé, para o centro, né? Não tinham como se alimentar. Aí ficaram um pouco lá, também não conseguiram, começaram a migrar para Porto Alegre. Foi a época da migração para as grandes cidades, né? Foi aí que começou. Então, eles fizeram, amassando barro mesmo, vieram e acabaram políticos e
enfim, advogados, dividiram o escritório de advocacia durante anos na Borges de Medeiros. Ali. Inclusive, eu, quando era gurizão, trabalhei ali de office boy, né, levando coisa, trazendo coisa, enfim. Né? Então, é bacana, uma história bacana, que eu incorporei, e daí que vem também a nossa raiz, né? Não só do índio, do negro, e da questão dos colonizadores, vamos dizer assim, né? Dos invasores, como alguns gostam de chamar. Eu acho que foi uma fusão de tudo isso que deu essa maravilha que é o nosso povo, né? O povo brasileiro. Vem do índio, vem do negro, vem do português, alemão, enfim, italiano e outros todos. Então essa mescla, que eu tenho várias, eu acho que é a razão da gente ser um povo tão importante no mundo inteiro. Com certeza, e um povo muito rico em cultura, né? Muito. Vilton, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu deixo o espaço aberto para que tu dê teu recado final. Eu acho que é importante, os 252, são importantes os 252 anos da Câmara, e a Câmara, ela tem esse papel forte, fundamental, de estar com a comunidade, buscar a comunidade. Eu não tenho acompanhado muito de perto aqui a Câmara de hoje, mas eu espero que ela esteja cada vez mais perto das comunidades, que ela esteja mais ouvindo, né, do que propondo ou falando, mas mais ouvindo primeiro e depois sim, junto com toda a comunidade, fazer alguma coisa melhor para Porto Alegre. Porto Alegre é uma Porto Alegre que sofreu muito, né, como parte do Estado, e hoje tem que se reconstruir. E eu estou vendo que a reconstrução está bem vagarosa, bem difícil, e ainda com algumas vozes que não acreditam. Né? Então, eu acho que é um esforço que toda a comunidade tem que fazer, sim, mas em especial a nossa prefeitura aí, para que aquele que está lá no Sarandi, na beira daquele valão lá, que é horrível aquilo lá, e eu conheço bem há muito tempo, que está lá ainda hoje sofrendo. Se chover um pouquinho mais e a bomba não funcionar, está embaixo d'água. Então, o que eu quero é isso. Eu proponho que a Câmara, né, em 252 anos de vida, ela esteja mais participante, mais questionando essa reconstrução da cidade. Um abraço. Muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer e até a próxima oportunidade. Olha, se me convidarem, teria o prazer de estar aqui de novo, com certeza. Este, então, foi o ex-vereador Vilton Araújo. O Trajetórias de hoje fica por aqui, mas você pode ver este e outros programas no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau!